Seja muito bem-vindo, jovem empreendedor. Você está no podcast dos Jovens Protagonistas, o podcast oficial do Jovem Empreendedor Cristão. Bom, hoje eu estou aqui novamente na mesa com o Matheus Amorim, com o Vitor, e hoje a gente vai entender juntos. Será que o meu negócio, o seu empreendimento, o seu negócio, ele é o seu ministério? Será que o seu negócio, ele é o seu chamado? Será que você nasceu para realmente fazer isso? É isso que a gente vai conversar hoje juntos nesse podcast, fechou? Bora lá, então, como diz a nossa pulseirinha oficial do JP, mostra aí, cadê o Amorim tá ali também? Eu faço acontecer. Eu faço acontecer. Então, nós não esperamos acontecer, a gente faz acontecer, então bora pra cima. Então, quero novamente aqui, só eles se apresentarem de forma bem rápida, nome, qual o negócio deles, a gente já dá start. Nome, e-mail e telefone. Nome, e-mail, telefone, CPF. Empreendedor pensa todo mundo em lead, né? Nome, e-mail e telefone. Nome, e-mail, telefone. Vou captar o lead. Bom, meu nome é Matheus Amorim, eu sou gerente de contas hoje numa plataforma de hospedagem de curso, de infoprodutos. Tive o meu negócio durante muito tempo, hoje sou gerente de contas lá. E, cara, tô aqui com o Vitor, com o Marcelo, é o maior prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Show. Boa, meu nome é Victor Oliveira, eu sou cristão e sou empresário. Já tem alguns anos, nem lembro agora, uns 7, por aí. Uns 24 anos. Isso que você tem 22, Mais ou menos, Nasceu né? Por aí. empreendedor. Nasceu empreendedor. Enfim, então eu empreendo já tem uns 7 anos mais ou menos. E eu tenho uma fábrica de produtos para animais e outros negócios aí também. Mas esse é o meu negócio principal e eu tô aqui pra tocar o terror na terra. Uma vez eu vi uma pessoa falando, cara. não, a gente não tem que tocar o terror, a gente tem que tocar a paz, porque Jesus trouxe a paz. Massa também. Eu falei, uau. Bora lá, então quero fazer a primeira pergunta. Na verdade, não. O Amorim vai mandar a primeira. Bora? Então vamos lá. Vou te falar. desafiar. O Vamos Amorim lá, manda a então. primeira. Cara, quero fazer pra vocês dois, pro Vitor, pro Marcelo. A gente tá falando de empreendedor. Vocês acham que empreendedorismo, ser empreendedor, é um chamado de Deus? Com certeza. O que é o chamado de Deus? É quando Deus ele te aponta uma direção específica. Então, se realmente quem está assistindo e nós, a gente entendeu que foi um apontamento, foi uma direção, a gente pode considerar que sim. Agora, se você está fazendo algo que talvez vai contra os princípios, que talvez não foi Deus que te deu, talvez foi algo ali que você forçou a barra para conseguir, talvez não seja. Eu acho que cada um precisa olhar para dentro de si, para o coração, e entender qual é a motivação do seu empreendimento. Qual é a motivação do teu negócio. Então, com certeza eu acredito que empreender é um chamado de Deus. Eu não acredito que ele substitui outras coisas. Né? Claro que existe a vida em comunidade, por exemplo, com a igreja local, né? Você tem a sua família espiritual. E não é, eu empreendo, é o meu chamado, então eu vou viver 100% focado nisso. Não. Eu acho importantíssimo você ter o seu lugar, o seu ambiente. Então, como que eu sei, né? Se a minha empresa, o meu negócio é o meu propósito? Cara, o que é o propósito? O que é o propósito de uma empresa? Responde. Qual é o propósito da empresa? Prosperar. No O geral. que é prosperar? Quando se trata de empresa, é colocar dinheiro no bolso do sócio. Boa. E quando se trata da visão de Deus? Atingir pessoas. Legal. Então, se a gente unir, colocar dinheiro no bolso da empresa, no caixa, no sócio, e servir pessoas, ajudar e abençoar pessoas, a gente chega numa conclusão legal. Uhum. Boa. Eu acredito que tudo é servir, né? A diferença é que na empresa você é servido remuneradamente, né? Então você pode aumentar o teu negócio, colocar dinheiro na tua casa, né? Dinheiro da bolsa do sócio, assim, como o Vitor falou. Mas é servir, cara. Acima de tudo, servir. Servir o teu cliente, servir as pessoas que são seus fornecedores e de forma remunerada. É que melhor ainda. Legal. E só complementando, já passo a bola pra você. Muito se fala de ministério. Era isso que eu ia falar, na aqui, real. Eu ia entrar pra falar assim, ó. Então eu nem sei se ele queria muito entrar nesse assunto, mas eu ia te perguntar. Porque a gente veio numa viagem esses dias, Amorim, que a gente tava no Porto e aí a gente entrou nesse assunto. Qual a diferença entre ministério, propósito e chamado?
que é uma coisa, acho que é muito importante pra gente falar, até porque a pergunta já foi, você acha que empreendedorismo é um chamado? E tem diferença, né, entre propósito, chamado e ministério. Eu acho que você me deu uma Propósito, explicação top. chamado e missão. Missão, verdade. Isso. Propósito, chamado e missão. Você me deu uma explicação massa, eu acho que seria legal falar Quer aqui. que manda aqui? O que é o propósito? Nosso propósito é, primeiro, conhecer a Cristo, conhecer a Deus de forma profunda e revelar Ele, revelar a Cristo através do que a gente faz, através da nossa vida. Sim. Ponto. Então, propósito você cria? Não. Não, nasce. Tem muita gente por aí, né? Ah, não, vou buscar fazer um curso para entender o meu propósito. Descubra o seu propósito, né? E vai atrás de fórmulas, vai atrás de segredos, de Métodos. pílulas, né? E, não, propósito, só tem um que pode te revelar o teu propósito. Ponto final. Não tem coach, não tem mentor, não tem nada. Já vou entrar nisso. Então, propósito é, primeiro, eu conheço a Cristo, depois eu revelo a Ele através da minha vida. Então, a gente como empreendedor, como que a gente revela a Cristo? Conhecendo Ele. E como é que eu revelo na prática? Poxa, eu sou um corretor de imóveis, como é que eu faço? Você vai ser um corretor de imóveis como Jesus seria um corretor de imóveis. Sim. Cristo. Como um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo. Então, o propósito é isso. A gente não pode entender errado. Uhum. O propósito é o pilar principal. Agora, a segunda questão. O que é a missão? Então, existe o propósito, a missão e o chamado. Sim. Então, o propósito é esse. A missão, ela já entra em segundo lugar. A partir do momento em que eu conheço a Cristo e eu revelo a Ele, Deus ele vai confiar nas minhas mãos uma missão. Um projeto. Que provavelmente tem fim, né? Que tem um fim que é A missão revelar provavelmente vai ser concluída em algum momento, né? ou vai ser passada. Legal. Entende? Uhum. Então, a missão de Deus, na verdade, ela ou acaba numa fase, numa mudança de fase, de uma fase 1 para fase 2, ou ela vai ser. Ela vai ter ali um momento em que vai passar o bastão. Uhum. Então, por exemplo, Deus me deu uma missão. Daqui 40 anos eu vou ter 65 anos. Eu vou passar para um jovem que tem potencial para continuar esse projeto. Sim. Então aí eu tô cumprindo minha missão. Então a missão, ela só é confiada. A missão ela é um presente. Uhum. É como se Deus falasse assim, filho, eu gostei de você, você é fiel, você... a palavra até fala, né, que se você for fiel no pouco, Ele te você entrega vai muito. ser colocado no muito. Sim. Então Deus ele fala assim, Vitor, cara, você me buscou, você me revelou, então por causa disso, eu vou te confiar um projeto. Legal. Eu vou te confiar uma missão. Aí você fala assim, Marcelo, então, mas isso não é o chamado? Não. O chamado, ele tem muito a ver com algo extremamente específico. Então, por exemplo, a minha missão e a sua missão, e você que está assistindo também, é levar o evangelho, pregar o evangelho para toda criatura e fazer discípulos. Ponto. Uhum. O chamado, ele tá muito relacionado a um nicho, a uma tribo, a uma esfera da sociedade. Tipo, jovens empreendedores cristãos. Exato. Então, isso aqui é um chamado de Deus. Uhum. Para alcançar jovens que são empreendedores, que são cristãos ou também não são cristãos. Sim. Então, esse é um chamado. Uhum. Então, Deus ele vai revelando projetos e missões a partir do momento que você conhece mais a Ele. Então, tem muita gente que fala assim, Deus, me dá projeto. Aí Deus fala assim, mas eu não te conheço. Você quer meu projeto, mas você não quer me conhecer? É. O caminho muito- errado. Exato, as pessoas querem o quê? O que Deus pode dar, Sim. mas não querem a Ele. Então, fechando essa resposta, essa é a grande diferença. Propósito, chamado e missão. Vou dar um último exemplo. Moisés, ele recebeu um chamado. Só que para ele receber o chamado, ele teve que fazer o quê? Subir o monte. Da hora. Então, ele teve que dar um primeiro passo. Ele teve que cumprir o propósito de conhecer a Cristo. Uhum. E depois Deus liberou a missão e o chamado. O chamado era libertar, a libertação. Então, esse é um grande exemplo. E onde que entra o dom e talento nisso aí? Cara, o dom e talento é uma dádiva. O dom e talento, ele é uma dádiva para você cumprir a sua missão e o seu chamado. Vou te dar um exemplo. Moisés, ele recebeu o chamado. Então, depois que ele recebeu o chamado, ele desceu do monte e falou assim, agora o bicho vai pegar. Agora eu vou estralar. Só que ele era o quê? Gago. E aí Deus fez o quê? Trouxe um parceiro de combate. Um parceiro de missão. Então Moisés passou a visão para esse parceiro de visão, e esse parceiro de visão que era a mensagem. Ele que comunicava pro povo, porque Moisés era gago. Uhum.
Então, onde que entra o dom e talento, né? A pergunta? Uhum. Onde que entra? O que Deus deu para Moisés? Uma vara. E a Bíblia fala, Moisés, eu estou te dando essa vara. E essa vara tem poder. O que é isso? Através da vara vai surgir o dom, o talento, vai surgir o poder de Deus. Uhum. Então Deus vai te liberando no meio da missão, no meio da jornada, dons, talentos, habilidades, talvez habilidade de comunicação, talvez dons sobrenaturais. Aí, se a gente for falar de dom, meu amigo, aí Vai longe, né? Não, aí vai longe. Aí tem os dons espirituais, aí tem toda a parada de dons de cura, de não sei o quê, de não sei o quê. Aí a gente pode ir bem longe. Mas uma coisa é fato. Uhum. Todo cristão recebeu dons e talentos. Legal. Então, a pergunta é, qual é o seu? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Você tá usando ou você tá jogando fora? E eu acho que o dom, ele potencializa o seu chamado, né? Isso que é o bacana, né? Então, Com tipo assim, por exemplo, um cara que ele, sei lá, nasceu pra ser um pastor. Vamos dizer que seja o chamado dele, ser um pastor. E ele nasceu com o dom da comunicação. Ele vai provavelmente muito mais longe do que um cara que também tem o chamado pra ser pastor e não tem o dom da comunicação. Então, o dom, ele potencializa aquilo que Deus nos chamou, né? Então, isso eu acho muito bacana, velho. Dom do apacentar também. É. Por exemplo, o pastor O de recebeu pai, um dom. né? A gente tá falando de pastor, mas vamos falar de empresário. Top. O empresário recebeu um dom. Qual é o dom? Cuidado de pessoas, hospitalidade. Cara, a empresa dele tem tudo pra prosperar. Porque Sim. ele vai cuidar das pessoas. Uhum. Ele não vai falar assim, você é só o meu escravo. Você só tem que gerar dinheiro pra mim, eu não tô nem aí pra você. Não, ele vai chegar na empresa e vai falar, bom dia, fulano. Vai trazer um chocolate que o cara gosta. Ele vai perguntar como é que a pessoa tá. Então é um nível mais profundo. Então a gente visualiza muito fácil se a pessoa tem um dom ou se ela tá agindo por performance. Uhum. Se ela tá tentando performar, tipo, tô tentando ser alguém que eu não sou. O dom, ele flui naturalmente. Sim. Então, no nosso mundo de empresário, a gente vê muito isso. Pessoas que têm o dom, que fluem naturalmente. E isso é um dom que vem de Deus. Então é uma ótima pergunta, essa faz muito sentido. E que potencializa também o chamado, né? Que é o caso do empreendedor também. Por exemplo, o cara que ele é desenrolado na venda e ele tem vamos dizer, um dom, entre aspas, pra isso, ele vai potencializar aquilo que ele foi chamado, né? Exato. Mas eu tava até pensando aqui, Amorim, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Hoje, né, a gente até falou no podcast antigo de que vão surgir oportunidades que Deus muito provavelmente nos testa como cristãos, né? Enfim. E a pergunta que eu tenho pra te fazer é, existe a possibilidade, tem como a gente prosperar muito sem perder o vínculo com Cristo, sem perder a nossa fé? Você acha que há possibilidade nisso? E como fazer isso, se sim a resposta? Sem dúvidas, sem dúvidas. Se você prioriza ele, não esquece. Primeiro parte daí, né? Se você, todas as suas decisões, como a gente falou, né? O ego, o auto... Como se você fosse suficiente no teu negócio, isso é uma armadilha muito grande. Né? Às vezes a gente fala, pô, cara, tô crescendo um negócio aqui, o negócio tá dando certo, tô tomando as decisões, e você acaba esquecendo de Deus. Cara, se isso acontece, tem tudo pro seu negócio dar errado. Né? Às vezes você deixou o orgulho falar mais alto e você esqueceu de Deus. Então, primeira coisa, não esquecer de Deus. Né? Tá sempre em oração, sempre pedindo as suas decisões e sabendo. A gente... É legal que quando a gente lê um livro, parece que depois de um tempo que você ficou sem ler nada, você vai e começa a ler um livro e você fala, cara, parece que eu tô lendo agora, tô começando, parece que agora eu não sei mais nada, cara. Eu sei tão pouco em relação ao que as pessoas sabem, o mundo tem de conhecimento. E a mesma coisa acontece quando a gente é relacionado a Deus, cara. A gente precisa buscar Ele, a gente sabe tão pouco, e às vezes a gente entra num salto alto de achar que a gente sabe tudo. Sim. Né? E assim como no exemplo do livro, quando a gente começa a ler, a gente vê que não sabe nada. A gente tem sempre esse pensamento. No nosso negócio, a gente tende a não errar, ou pelo menos errar menos, né? Não quebrar a cara. Sim. E vocês sabem qual que é o maior inimigo do jovem empreendedor? Não, qual? Alguém arrisca? Qual é o maior inimigo do jovem empreendedor? Ou se eu puder dar outro exemplo. Qual é o maior inimigo de um jovem cristão? Pra gente abrir um pouco o leque. O ego? Legal, o ego. Quem dá mais? Leilão.
Cara, o ego é um grande. É. Porque quanto mais jovem a gente é, mais a gente tem um ego inflado, né, cara? Impressionante. E quanto mais experiência você tem, menos o ego é inflado. Sim. Então isso já traz um ensinamento muito grande, né? Sim. E a gente descer esse degrau, eu vejo que um jovem empreendedor tem muito disso, né? De querer achar Sim. que sabe tudo e você acaba sempre caindo quando você acha que você sabe tudo, Sim. né? E muito se fala, né? O maior inimigo é o diabo. O maior inimigo é é aquela pessoa que me prejudica, que me fala mal de mim pelas costas. Esse é meu maior inimigo. Primeiro, cristão não pode ter inimigo. Uhum. Como que eu vou falar? Eu tenho uma pessoa que é meu inimigo. Você tá maluco? Que cristão que você é, velho? Você tem inimigo? Aí muitos falam, né? Ah, mas os soldados, os fariseus foram inimigos de Jesus. Em nenhum momento Jesus considerou ele como inimigo. Tanto que quando Pedro queria avançar, queria, né, ir pra cima dos caras, Jesus falou, ei, não é por esse caminho. Calma, segura as emoções. Então o maior inimigo do jovem cristão e o maior inimigo do jovem empreendedor é ele mesmo e a ignorância. A ignorância do quê? De colocar ele como o próprio Deus. De colocar ele como o centro da vida. Começou assim, né? Começou assim. Isso aí vem do próprio diabo, né? Ele queria... implantou isso na ele mente da implantou Eva, né? É a estratégia dele. Porque se ele entender, ele fala assim, pô, tem o fulano, vamos supor, teu nome é João. Pô, o João, ele tem potencial. Ele é um empreendedor, ele é inteligente, tem sabedoria, tem uma família bem formada. Então eu vou atacar onde nele? Qual que é a brecha que ele tá me dando? Ele vai atacar na tua mente, ele vai atacar no teu coração pra tentar corromper. Então esse é teu maior inimigo. Então eu acho que é válido cada um de nós pensar. Será que a gente não tem sido fraco quanto a isso? A gente não tem deixado essa ignorância, esse eucentrismo dominar nossa vida, nossas decisões? E meu irmão, empresário, o diabo é astuto, cara. Que quando... Lá no início de tudo, né? Adão e Eva, ele foi e prometeu o quê? Você vai ter o conhecimento do bem e do mal, né? Ser maior do que Deus. Sim. Pra Jesus, quando tava no deserto, né? E às vezes ele vai tentar num momento difícil, cara. No momento que você tá mais fraco. Jesus lá no deserto, ele falou, cara, agora eu vou pegar esse cara aqui, ó. Sim. Cara, tudo que você tá olhando aqui, ó, vai ser seu. Cara, tudo... Prometeu mundos e fundos pra ele. Mas o cara foi bom e não... E o mais doido é que já era dele. Que já era Verdade. dele. Ou seja, o diabo sempre vai mostrar, o inimigo sempre vai te mostrar o que já é seu. Então toda vez que você, o diabo mostrou aqui, você tem discernimento de que não é algo de Deus. Ele tá mostrando algo, uma possibilidade de prosperar muito. Cara, é porque Deus ele já tem algo nesse sentido pra você. Só que o diabo ele sempre vai vir com um atalho. Sempre com um atalho. Então se tá muito atalho, se tá muito fácil, se tá muito ali... Às vezes passando pano pra algumas coisas, para e pensa. Faz a mentoria com o mestre, pensa bem, pra não dar esse passo. E pergunta, né? Uma coisa que eu aprendi também, não tem muito a ver com o assunto, mas lembrei disso agora. Você falou do para e pensa, né? Eu sempre fui de tomar decisão muito rápido. Então, geralmente o cara chegava com uma proposta pra mim, eu já tinha a resposta. Eu quero, ou eu não quero. E, cara, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que ninguém vai morrer se você responder amanhã. Ninguém vai morrer. Pois é. E você não vai perder o negócio se você responder amanhã. Você não vai acabar o mundo se você responder amanhã. E aí você fala, cara, mas por que eu vou procrastinar? Por que eu não posso dar a resposta agora se eu já sei? E eu comecei a criar essa cultura na minha cabeça de sempre que tem alguma coisa muito importante pra fazer, de esperar um tempo pra dar a resposta. Porque aquilo... isso é uma questão química humana. Tem hormônios que vão gerando na sua cabeça que você se anima mais ou se desanima mais. E o maior erro, já até falou do jovem empreendedor, é o ego. E é ele mesmo, mas colocando o ego, ou seja, o Deus da própria vida. Quando você toma uma decisão rápida e instantânea, pum, você fala, eu sei de tudo. E quando você dá um tempo, para a voz de Deus ecoar na sua mente, e você também dá um tempo para os seus ânimos acalmarem. Então, toda vez que eu ia dar uma resposta muito rápida, assim, eu deixei para depois, eu disse um não. Porque eu pensei melhor e vi que não era o caminho.
né? Então, acho que é um bom aprendizado, assim, que eu tive no decorrer do tempo também, sabe? Legal. Ou seja, toda pressão que vem, tipo, você tem que fechar agora. Não, Você tem não que comprar faça. agora. Cara, Você não vai perder. E se você perder, cara, tranquilo. sabe? E é Tranquilo. doido. Porque, é verdade, porque a pessoa que te pressiona pra tomar uma decisão, pra comprar algo, pra, enfim, pra você entrar em alguma coisa que talvez você tá indeciso, e ele fica lá, não, é a última condição, é a última oferta. Sempre tem uma oferta depois. Sim. Sempre tem uma condição depois. Raramente, sempre tem ali não, a gente vai prolongar pra amanhã, a gente vai prolongar, sempre tem. Então não caia nisso, cuidado. E mesmo que não tenha, se não teve, é porque não era pra acontecer. Exato. Sabe? Então, assim, Concordo. mas uma coisa eu posso dar certeza absoluta. Todas as que eu tive, que eu deixei pra depois, que os caras falaram, se não fechar hoje, não vai dar, aconteceu de fechar depois. Então, pode ser que algum dia você não feche? Pode. E se não fechar, que benção, bom, filé. Sim. Mas todas as que eu fiz, e não foram poucas, deu certo. Então, eu acho que é bom a gente acalmar nossos ânimos. Ninguém vai morrer se você não responder. Sim. Ninguém vai morrer se você quiser viver a afobação que você quer, sabe? Sim. Então, abaixa um degrauzinho, sabe? Entra no degrau da humildade que vai ser melhor. Posso soltar uma bomba agora? Diga. Vocês estão preparados? Manda. Como conciliar ambição financeira, ou seja, vontade de crescer financeiramente, de ganhar dinheiro e tal, com a vida cristã, com a vida com Deus, com os princípios que Deus deixou? Como que eu concilio essa parada? Como que eu faço? Cara, Putz, eu preciso ganhar dinheiro, mas o dinheiro não é o mais importante na minha vida. Como que eu faço? Cara, é simples, é o básico bem feito, é aquilo que a gente falou. É muito simples. Como você concilia a ambição de ganhar dinheiro com a sua vida cristã? Simples, coloque em segundo plano. O seu primeiro plano é Cristo. Então, tudo que fere a Cristo, não faço. Você querer ser rico, você querer ser milionário, você querer ser bilionário, é pecado? Não, não é pecado. Sim. É pecado se você coloca isso à frente de Deus. Então, esse que é o ponto. É a questão dos seus princípios e do lugar que você coloca Jesus nisso. Então, é muito importante saber onde você está colocando o seu coração, né? Então, eu acho que esse que é o ponto. É possível? Completamente. Como fazer? Cara, é o simples, é o básico bem feito. Não coloque a sua ambição de querer ganhar dinheiro na frente de Cristo. É uma coisa, decisão. é uma decisão que você decide agora, fala, olha, eu não vou fazer isso e eu decido por colocar Cristo à frente. E a partir daquele momento as suas decisões vão ser guiadas e pautadas a partir disso. Perfeito. Então eu acho que é o simples bem feito. Né? E assim, bem você falou, é uma decisão. E você tem que decidir e persistir, né? E não tomar uma decisão também é uma decisão. Com certeza. Se você não toma uma decisão, você tá em cima do muro. E o muro é uma do decisão. diabo, né? Você E tá é em uma cima do muro, é decisão. uma decisão. Cara, tem um Com exemplo certeza. muito massa, completando o que o Vitor falou, acredito que foi perfeito, cara. Tem um exemplo de um jarro, imagina um jarro desse tamanho assim de vidro, Uhum. e você tem as bolinhas, né? Várias bolinhas de ping-pong, você tem várias pedrinhas pequenininhas e areia. Se você colocar areia, você não vai conseguir colocar... Areia primeiro, você não vai conseguir colocar todas elas depois. O ideal é que você coloca o quê? Coloca as bolinhas de ping-pong, depois coloca as pedrinhas, depois você coloca areia. Assim você vai completar o pote de vidro. Legal. Acho que a mesma coisa é com o cristão, né? Com a mentalidade cristã, com os negócios. Se você inverte a ordem, cara, o negócio não dá certo. Uhum. Então, eu acredito que esse negócio, você tem que saber o que é prioridade pra você, o que é mais importante pra você, e isso vem primeiro no teu negócio, na tua vida. Show de bola. Finalizando assim, eu lembro muito do ensinamento de Salomão, né? Eclesiastes 2, ele fala que tudo é ilusão. E Tudo é vaidade. tudo é vaidade, né? Sim. Então, você querer ganhar o mundo, você querer ser muito rico e milionário, é uma vaidade. Tem problema nisso? Não, nenhum. Mas é uma vaidade. E isso que é o bacana. Um fato, é uma vaidade. Mas tem problema? Não. Então, qual que é o problema? Você colocar isso, a sua vaidade, acima daquilo que Plano de é Deus. do plano de Deus. Exato. E tem até um ponto também que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que essa é uma vaidade nossa. Sim. Então, a gente quer. E é muito importante a gente saber respeitar também quem não quer. E tá tudo bem.
a Verdade. pessoa não querer, sabe? Isso é um ponto, cara, que o jovem empreendedor tem muito. A gente tem muito preconceito. Você tem que crescer. Eu falo por mim mesmo, a gente despreza quem não quer crescer. A gente é assim, não adianta. Eu me coloco dentro desse pote. E isso é muito errado. Porque essa tudo é vaidade, né? No caso, na conclusão lá, né? Mas vamos dizer que essa é uma vaidade nossa, cara. E tudo certo se o cara não quiser isso também. Sim. Né? Aquilo é uma coisa que a gente quer persistir, quer prosseguir. Só que às vezes a gente também entra no degrau da arrogância de julgar e falar assim, pô, esse cara é um inútil porque ele não quer ser rico. E a gente acaba se frustrando muito com isso porque Deus, ele vai mostrar que não é bem assim, Sim. né? E, cara, a gente pode desfrutar de todas as coisas. Sim. A gente pode fazer um bom cruzeiro, curtir a vida. A gente pode andar de jet ski, levar um tombo no jet ski. A gente pode comer nos restaurantes mais caros da cidade ou nos mais tops. A gente pode andar de carro top. A gente pode fazer tudo isso, desde que isso não ganhe nosso coração. Verdade. Então, a palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Uhum. É a paixão pelo É dinheiro. isso. Então, se as coisas que o dinheiro me proporciona, elas me ganham, aí tá o problema. Onde tá o seu coração? Exato. Sim. Então, a gente pode desfrutar de tudo que tá nesse mundo, desde que isso não corrompa o nosso coração e isso também não esteja desalinhado com aquilo que Deus deixou. Vamos lá, vamos numa polêmica agora. Polêmica nós gosta. Essa pessoa é boa. A gente fala- viaja só falando polêmica. A viagem minha e do Marcelinho, cara, não, é impressionante. A gente foi pra Curitiba 6 horas de carro. Sem parar de É, brisar vamos um lá. minuto, Perguntas cara. polêmicas. A gente fica 6 horas falando de polêmica. Vai lá, manda. Polêmica. Depender de Deus e protagonista. Como que isso se encaixa? Boa pergunta. Rapaz, posso responder essa? Claro. Cara, quem que foi o primeiro protagonista? Jesus. O primeiro protagonista foi Jesus. Marcelo, o que que é um protagonista? É quem faz acontecer. Sim. É quem toma as rédeas, é quem fala assim, eu bato no peito, eu vou assumir. Moisés foi um protagonista. Sim. José foi um protagonista. Davi foi um protagonista. Só que ele foi o segundo protagonista. Uhum. Então isso aqui é uma coisa muito clara. Nós somos o segundo protagonista. Sim. Jesus é o primeiro. Então, tem muito essa febre, essa modinha, acredito que vocês devem acompanhar, quem tá assistindo também. Ah, você precisa modelar. Você tem que modelar o Flávio Augusto, aí você modela o Pablo Marçal, aí você modela o Wendel, aí depois você junta tudo e você vira um Zé Ninguém. Porque você misturou o Wendel, Pablo, Flávio, e no final você perdeu tua essência, você perdeu tua identidade. E eu sou contra isso. Uhum. O único que a gente tem que modelar é Jesus Cristo. Sim. Então, se você passa mais tempo assistindo vídeo no YouTube desses caras e vendo podcast do que aprendendo com Jesus, aprendendo a palavra Tá dele, errado. aprendendo o que ele fazia, Tá errado. você vai se parecer com quem? Quem que você vai revelar? Você só revela aquele que você contempla. Uhum. Você só revela aquele que você passa tempo, aquele que você acompanha, aquele que você caminha junto. Então, se você tá caminhando junto com pessoas, e não tô falando que tá errado, eu também assisto. Só que, cara, eu não modelo, eu me inspiro. Jesus eu preciso modelar. Profissionais, empresários, eu preciso me inspirar. Eu me inspiro, opa, ele tem uma técnica de venda Pega legal, uma me ideia, inspirei. né? Agora, se eu ficar me modelando, financeiro eu vou modelar, venda, meu caráter, meu relacionamento, quem que eu vou virar? Eu não vou mais ser o Marcelo, você não vai ser mais o Vitor, você não vai ser mais o Amorim. Você vai perder tua essência, perder Sim. tua identidade. Uhum. Então, como que eu relaciono, né? Protagonismo com a dependência de Deus. Cara, é sempre seguindo Jesus. É sempre você acompanhando. Ele vai abrindo, ele vai caminhando e a gente vai seguindo. Uhum. E Legal. tu manda alguma coisa ou não? Cara, eu acho que Deus, ele nos chama pra ser protagonistas. Então, eu acho que é Sim. uma conciliação muito incrível, na verdade. É bem simples. Deus, ele é um protagonista e ele tá no céu. E nas nossas vidas, lógico. Mas ele nos chama pra ser protagonistas aqui na Terra. Então, Sim. eu acredito que não é nem só como unir isso, mas eu acho que isso tá completamente unido, porque esse é um chamado de Deus para as nossas vidas. Ser protagonistas.
discipular pessoas. Como que você discipula mais pessoas sendo um protagonista? Né? Então, hoje a gente precisa pensar dessa maneira, e eu acho que isso é até uma obrigação como cristão, mesmo que você não seja jovem empreendedor, que você seja protagonista. Sim. Então, independentemente, na sua área, na sua igreja, na sua família, em qualquer lugar, Deus te chama para liderar. Né? Então, eu acho que isso é não só uma união, mas é um chamado de Deus. Todo empreendedor é um líder, todo cristão é um líder. Todo jovem é um líder. Com certeza. Então você que tá assistindo, você é um líder, aceite ou não. Nem que você lidere você mesmo e mais uma pessoa, mas você não deixa de ser um líder. Né? Com certeza. Então, pra gente fechar, pra gente concluir, como que a gente organiza então, de forma prática? Forma, assim, exercícios práticos, pra gente romper, assim. Como que a gente organiza a nossa rotina para de fato, tudo isso que a gente falou ser uma realidade. Não ficar só em teoria, não ficar só como um tipo de mentalidade, mas que isso vire prática. Como que eu priorizo na minha rotina Deus? Como que eu coloco Deus no centro do meu negócio? Como que eu realmente sigo a Ele em tudo que eu faço? De forma prática. Fala uma coisa que você indicaria, assim, que você aconselharia para quem quer priorizar Deus, mas talvez está com dificuldade. Quem manda? É igual o pote de bolinha, coloca primeiro. Hã? Coloca igual o pote de bolinha, coloca primeiro. Deus, primeira coisa. Cara, você vai fazer seu devocional, você vai fazer sua oração, você vai perguntar pra ele, sempre postar ali primeiro. Primeira coisa. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Boa. É até um versículo, né? Uhum. Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Da hora. Bom, acho que todo mundo percebeu que a gente não tem um papo muito coach aqui, né? Faça isso e esse é o único método. Na verdade, tem sim. Ah. Seja amigo de Deus. Faça isso. Não é negociável. Ponto, coach. Ponto. Isso aí, coach. Então, Coach, vai pro corte. Vai pro corte. Coach. Mas eu diria que é o seguinte, talvez um coach ele tivesse uma resposta muito bonita aqui pra dizer, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Mas o que eu digo, cara, é o que funciona, é o básico. O que você tem que fazer? Cria uma agenda, rotina, entendeu? Sim. Cria uma rotina. Ó, eu preciso ter o meu momento com Deus, beleza, então vai ser das 8 às 9. Ou vai ser das 7 da manhã às 8 da manhã. E você, aquilo, segue uma agenda. Então, eu falo e sou muito na lata e eu diria que isso é o simples que funciona. Boa. Até o Amorim falou no podcast passado, né, que tem muita gente que a gente às vezes olha e fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo diferente? Às vezes nada, às vezes ele só tá fazendo o simples que ninguém faz. Então é muito tranquilo, é só você se organizar, abrir uma agenda e eu preciso conciliar trabalho com Cristo. Como que você faz isso? Você tem que priorizar. Sim. Então eu preciso ter uma hora do meu dia que eu tenho que encaixar em algum momento. Beleza, eu não posso no meio da tarde, mas eu posso de manhã. Ou eu não posso de manhã, mas à noite eu consigo separar meia hora ali pra ler a Bíblia. Top. É o simples. Boa. E conhecer a Bíblia, né? Exato. Sem dúvida. Com certeza. É. Me fala um nome de um empreendedor de sucesso que você admira e que você gostaria de sentar numa mesa, igual a gente tá falando. Só o nome. Caraca, tem que pensar, cara. Não Qualquer é tão rápido assim. Fala qualquer um. Um que você admira. Não precisa ser o primeiro, não. Um que você gostaria de sentar João na mesa. Apolinário. João Apolinário. Você, Amorim. Um empresário, um cara que você fala assim, eu gostaria de trocar uma ideia. Tomar um café, comer um hambúrguer, um dogão com maionese verde. Ah, eu quero mudar o meu. Lázaro. Lázaro? Lázaro do Carmo. Boa. Lázaro, mudei. E tu? Tô com o Victor, Lázaro. Não, Lázaro é muito bom. fera, velho. Lázaro? Eu gosto dele. Boa. Ele trabalhou com o Silvio Santos. Silvio Santos, princípios judaicos. Uhum. Então, ele é um cara que aparentemente fala de princípios e coisas nesse sentido. Então, é Show um cara de que tá bola. bem alinhado. Tem vários empreendedores assim que você vê financeiramente bem-sucedidos. Tá. Mas a custo de quê? Legal. Então, eu acho que o Lázaro. E você que tá assistindo, qual empreendedor, empresário, você toparia tomar um café e conversar? Pensa aí. Aí você fala, Marcelo, por que você tá fazendo essa pergunta? Se essa pessoa te falasse agora, você recebesse um WhatsApp dessa pessoa, falasse, ei, vamos conversar agora, 8 horas da noite? Você falaria sim ou não? Sim. O que você falaria?
Sim, Sim? vamos. Uhum. E se essa pessoa falar assim, amanhã, eu quero fazer uma reunião diária com você na cafeteria. Uma reunião diária. Sim. Todo dia de manhã eu quero ter um café com você. Das 7 às 8 horas da manhã. Você iria nesse café? Sim, É o cara que você admira, é o cara que você com gosta. certeza. Uhum, E por que sim. com Deus a gente não... A gente prefere conversar com uma pessoa que a gente admira, mas se Deus tá pedindo pra gente, a gente não faz. Deus tá com a agenda livre, todo dia, toda hora. A agenda de Deus, Isso- ela é isso infinita. é forte, né, cara? Porque a gente tem que se encaixar e qualquer horário que a gente encaixar, Deus aceita. Isso é muito forte, porque basta a gente achar um horário curto na nossa agenda que Deus ele tá disponível. Pois é. Eu Então... gosto sempre de falar, cara. Se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Uhum. Se você não se organiza, você, cara, vai se encaixar em tudo o que as pessoas propõem pra você. E às vezes não é bom. Exatamente. Então, É isso. acho que fica essa reflexão final. Boa. Se o cara que você admira te chamasse pra conversar diariamente, você iria. E pra Deus você fala que você não tem tempo. Acho que fica a reflexão e a gente termina nesse clima meio complicado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nos vemos demais. no próximo podcast. Mande pro seu amigo que precisa assistir esse vídeo. Um amigo que talvez gostaria também de fazer parte. E na descrição tem mais informações para você acompanhar a gente no Instagram, acompanhar a gente em grupo de WhatsApp. E tamo junto, bora fazer acontecer.